mobilizada pela atuação do Zelensky, né, principalmente por meio até de uma atuação pela via da propaganda. Então, a gente pode perceber como ele usa das imagens, das suas falas, né, para tentar mobilizar não só a sua própria população nesse processo, como também para tentar angariar um apoio mais enfático das potências ocidentais, né, da OTAN e principalmente também dos Estados Unidos. O que acontece é que a mobilização desse apoio ela esbarra em uma série de problemas que já eram esperados, né, que ele teria para conseguir um apoio para além da logística, né, para além dos armamentos, que é justamente o fato de que nem a OTAN nem os Estados Unidos têm interesse em se engajar de maneira direta em um conflito com a Rússia, né, por conta de toda a possibilidade, não só do escalamento da violência, mas também por como a ordem internacional ainda se baseia na posse de armamentos nucleares, né? Então, a gente sabe que a dissuasão nuclear ela funciona, em certa medida, como um botão de alerta ou um freio para a atuação das potências ocidentais. E, nesse sentido, a Ucrânia acaba ficando ali deixada um pouco à mercê de si mesma, né, para lutar dentro desse confronto, que a longo prazo vai ser muito complicado de se ter uma vitória. Essa solicitação por uma zona de exclusão aérea, para que as pessoas também possam entender, quando isso é feito, qualquer aeronave russa, por exemplo, que rompesse essa zona de exclusão, ela teria que ser abatida, né, já que ela não teria autorização para entrar dentro daquela zona de exclusão aérea. E isso faria com que a OTAN se visse obrigada a cometer uma agressão, né? Então, a Rússia, mesmo que como uma resposta defensiva pela invasão dessa zona de exclusão aérea, e com certeza poderia acender o risco de algum tipo de escalamento, principalmente do ponto de vista do Putin, talvez avançar para outros territórios, né, ou das possibilidades do tipo de resposta que a Rússia viria a dar. Então, nesse momento que a gente sente aqui o Zelensky, ele vem pedindo de maneira cada vez mais enfática por esse apoio mais alargado, né, e mais direto, principalmente da OTAN, mas isso dificilmente deve se concretizar, principalmente no curto prazo, por conta de todos os riscos e o cálculo estratégico que é preciso ser feito. Esses atores provavelmente vão continuar agindo no campo diplomático e no apoio logístico ao conflito, mas aí a gente tem que o que fica, né, a pergunta que fica é o quanto que esse tipo de apoio pode ser de fato efetivo. E muitas vezes até a maneira como muitas lideranças, né, como por exemplo o próprio discurso do Joe Biden, são colocados, eles tendem a energizar mais esse conflito, né, fomentando uma continuidade do que funcionar como um chamamento ao diálogo, né? Então a gente pode começar a ver um pouco mais o posicionamento dos atores, embora a gente ainda tenha que esperar um pouco mais para ter essas conclusões desses resultados mais concretos com relação a todo o desenvolvimento. Ok, professora, a gente tem ouvido vários especialistas aqui durante toda a nossa programação, estamos aprendendo e absorvendo o conhecimento que vocês trazem do ponto de vista de quem entende do assunto. Ouvimos hoje também uma questão interessante, eu queria a sua opinião a respeito disso, que é quando as tropas russas não avançam no prazo esperado ou com a rapidez esperada, como era alguns dias atrás, e decide esperar um pouco mais, se manter ali, né, onde elas estão e não já atacar Kiev, a região metropolitana, tomando conta ali de alguns territórios, mas não de toda a Ucrânia. Isso significa também, por outro lado, de que há uma tentativa ainda de diálogo com os atores no campo diplomático e a tentativa de barganha de algumas concessões. Queria saber se o teu pensamento também se encaixa dentro disso e se sim, qual é o prazo de esgotamento, se é que a gente pode falar de prazo, para esse tipo de negociação, para que a Rússia consiga barganhar o que quer e decidir uma forma de entrar nesses outros territórios ou no território principal, na região metropolitana de Kiev. Então, duas perguntas. A senhora acredita que esse ponto de espera é também para que haja tempo de barganhar o que é considerado importante para Putin? E se sim,
Há um prazo delimitado para que essa barganha aconteça e que concessões estariam sendo discutidas? É muito bom esse questionamento, né? Até porque ele nos permite olhar para uma questão bastante importante das relações internacionais, que é o fato que toda guerra ela acontece do ponto de vista militar, com o uso da força, mas ela também acontece no campo diplomático. Então, toda guerra tem por trás, né, ou deveria ter, senão ela não tem sentido, né? Nenhuma guerra é justa, né? Eu gosto sempre de ressaltar, né? A gente trata, às vezes a gente quer falar de justiça, do ponto de vista humanitário, nenhuma guerra é justa, mas geralmente as guerras elas envolvem algum tipo de objetivo político, né? E por envolver um objetivo político, ela não está restrita, ela não se limita ao campo de batalha, ela também se vincula ao jogo diplomático e às políticas de barganha que vão se desenvolvendo nesse campo diplomático para que os atores possam conseguir avançar alguns dos seus projetos. O que o Putin tem deixado mais claro é que ele busca avançar, principalmente a busca pela neutralidade ucraniana e a desmilitarização desse território. Então, eu acredito que esse avanço mais lento, que se deve, por um lado, à resistência ucraniana, e é o que acontece ali no campo de batalha, mas que também se deve por uma mobilização até um pouco mais limitada da própria força por parte da Rússia, né? A Rússia ela não se utiliza de uma estratégia onde ela usa todo o seu potencial destrutivo, né? Ela vai entrando de maneira mais tática, se assim posso dizer, e avançando em alguns terrenos, né? E vai ainda, e o uso da força ainda está se dando de maneira, né? Óbvio que ele sempre vai gerar uma destruição e nunca é bem-vindo, mas ele ainda está se dando de maneira um pouco mais justificada, mais pensada, digamos assim. E isso certamente é para tentar avançar no campo diplomático algumas das suas demandas, né? O problema é que talvez, né, e isso muitos especialistas têm levantado, talvez o Putin não contava com uma reação tão uníssona por parte do Ocidente, né? E por uma resposta. Óbvio que se esperaria a condenação, mas talvez não no grau e na rapidez com que ela vem acontecendo. Com relação ao tempo que você pode ir utilizando o conflito para, né, dar andamento nesse jogo diplomático, isso vai depender muito das suas próprias capacidades, né, das capacidades do outro ator que está diretamente engajado dentro desse conflito. E, substancialmente, também aqui, eu acho que é algo que vai ser preciso ser levado em conta por parte das decisões estratégicas russas, é o quanto que as sanções que estão sendo aplicadas à economia russa, o quanto que elas vão atingir essa economia, obviamente que de maneira bastante ampliada, né, e qual a velocidade para que essa economia se deteriore bastante, já que esse processo que vai acontecer no médio prazo, né, não vai ser sentido tão amplamente imediatamente, ele tem a possibilidade de gerar um desconforto interno maior com relação ao conflito, com relação à estratégia de agressão russa ao território ucraniano, seja de elites políticas ou da própria população, e pressionar um pouco mais e pressionar o governo e, com isso, até mesmo enfraquecer a sua posição no âmbito externo. Então, eu acho que esse momento onde essas sanções vão começar a bater mais fortemente na economia pode se colocar como um limite para que esse conflito perdure por mais tempo. Mas é sempre importante pensar que a gente está falando de duas forças militares muito díspares, né? E por mais que a guerra, a gente entenda que ela esteja talvez não acontecendo tão rápido quanto se esperava, é sempre importante lembrar que os Estados Unidos levaram mais ou menos 20 dias para conseguir tomar Bagdá, né? Então o conflito dentro do terreno, ele também não acontece de maneira tão rápida sempre, né? Em 100% das vezes. Então, eu acredito que, por enquanto, a Rússia ainda se mantém nessa posição militarmente mais confortável, apesar das dificuldades que já vem sentindo, mas vai ser no médio prazo que isso vai começar, talvez isso pode começar a ser mais afetado pelas capacidades econômicas do país em continuar custeando, né, em continuar, digamos, bancando o conflito, já que todo conflito é altamente custoso, né, em todos os sentidos, para todos os países envolvidos. Ok.
Nathalie Hoff, ela é mestre em ciência política, professora também, está aqui com a gente para falar sobre a guerra na Ucrânia, os últimos acontecimentos e o que pode acontecer nos próximos dias. Ainda volta aqui com a gente na programação, Nathalie, até daqui a pouco. O Kenzo também já volta comigo. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, anunciou hoje numa visita à Polônia que o governo americano deve disponibilizar mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares para ajuda humanitária na Ucrânia. Vamos ver. Como foi dito hoje, mais de 700 mil refugiados foram obrigados a sair das suas casas por conta da violência perpetuada pela Rússia e atravessar a fronteira até a Polônia. E mais pessoas chegam todos os dias. Eu teria a oportunidade de falar com algumas das pessoas que chegaram recentemente, os refugiados ucranianos, mas eu devo dizer que é uma reflexão muito importante. As pessoas vulneráveis sabem que aqui elas têm um porto seguro na Polônia. Para ajudar a atender as necessidades dos ucranianos na Polônia e em outros países, o governo Biden acabou de solicitar 2,75 bilhões de dólares ao Congresso para assistências humanitárias. Isso para atender as necessidades das pessoas vulneráveis e as comunidades dentro da Ucrânia, além de ajudar os refugiados que estão aqui na Polônia. Isso vai adicionar aos mais de 54 milhões de dólares de assistência que nós anunciamos na semana passada. E nós também enviamos uma resposta, um time de recuperação de desastres para a Polônia, trabalhando junto